Moro num país tropical. Será que todos os brasileiros podem cantar essa música? Eu, particularmente, não posso, porque é o que veremos nesse vídeo de hoje sobre climas do Brasil. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou André Bussi e esse é Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Ao se falar de clima, é importante ressaltar que o Brasil ele tem um tamanho gigantesco, é considerado um país continental. Então é normal que aqui tenha vários tipos de climas, vegetações e tudo mais, assim como cultura também. No entanto, o vídeo de hoje nós faremos aqui algumas análises sobre os principais climas predominantes no Brasil. E, ao se falar de clima, nós já fizemos um vídeo aqui diferenciando clima e tempo e trouxemos a definição. Então, o que seria um clima? O conjunto das condições atmosféricas nos últimos 35 anos. E para entendermos um pouquinho aqui a análise de um clima, nós temos que aprender a analisar um climograma. O que seria esse troço aqui? Nada mais que a representação em gráfico das condições climáticas nesse lugar. Então nós temos aqui uma barra que analisa a quantidade de água, que geralmente ela é azul, sempre em geografia, mapa e tudo mais, a cor azul é destinada à água. Então quase sempre tem essa lógica, essa regrinha. Então, ó, no caso aqui, a barrinha azul, questão da água, e aqui ó, você pode ver que na parte da esquerda aqui está precipitação. Precipitação é uma forma como o líquido sai das nuvens e vem para a Terra. Uma delas é a chuva, tem a neve, a geada, e entre outras. Então, dá para ver que esses lugares aqui chove bastante o ano inteiro e tudo mais. Já esse negocinho verde aqui, ele representa o clima, que está aqui, ó, nesse outro lado aqui, em temperaturas em graus Celsius, que nesse caso aqui vai de 0 a 50 graus. Então a temperatura aqui varia de 10, sobe para 25, volta para 10. Só que ao se falar de climograma, essa daqui é um modelo de se analisar. Não existe uma única forma. Aqui tem uma outra forma de falar climograma. Vejam que nesse daqui está invertido, temperatura e a precipitação. A temperatura está no lado esquerdo e a precipitação no lado direito. Depende da perspectiva que você está vendo, né? Mas enfim. Mas dá para entender, ó, que nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, tem menos chuvas. Tanto que aqui em São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro, tem aquela música, e são as águas de março fechando o verão. Então, ó, aqui, ó, porque março, você pode ver, muita chuva, depois começa a diminuir, depois volta a chuva novamente. E a temperatura, ela vai de 20 e mantém essa mesma base o ano inteiro, a média de 20 graus. Temos uma outra forma de climograma também, que é aqui, a quantidade de chuva, aqui os graus Celsius também está na esquerda, e a precipitação do outro lado. Só que percebam que nesse lugar aqui ó, faz temperatura abaixo de 0. Então, menos 10, sobe até 20, perto de 30 e volta lá para menos 10. E chuva o ano inteiro, bem distribuída. Ah, mas qual é a forma certa de mostrar o climograma? Não tem. É interessante você saber analisar essas várias formas. Qual que é o segredo? Preste atenção nas informações. Pô, tá falando de graus Celsius? Você não pode achar que é chuva. Tá falando de milímetros de precipitação? Não é temperatura. Cabe você interpretar o resultado do gráfico e analisando lá dessa forma. A questão de climograma, ela é cobrada na ETEC também, nesses cursos técnicos, porém aqui também é cobrada no Enem. Então vamos ler aqui essa questão. A temperatura, as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidades expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Bom, informação importante aqui, ó. Pluviosidade, a quantidade de chuva que cai. Vamos saber esses termos. Então vamos analisar aqui, ó. O lugar faz de menos 10, vai lá para 20, volta para cá e chove o ano inteiro. Então, ó, Cidade do Cabo, África do Sul, marcado pela reduzida amplitude térmica. Amplitude térmica é se um lugar varia muito de temperatura, se é muito calor ou frio. Pô, aqui vai de menos 10 a 20. É muito? Não, já não é. Sydney, Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Pô, tem chuva o ano todo. Pode ser Sydney? Pode. Mas vamos ver se tem mais uma que se encaixa aqui. Mumbai, na Índia,
definidas pelas chuvas monsônicas torrenciais, ou seja, chuva o ano inteiro? Pô, pode ser, está chovendo o ano inteiro. Vamos ver a próxima. B. Barcelona, Espanha, afetada por massas de ar seco. Pô, massa de ar seco não, porque aqui tem chuva. A e a D já era. Moscou, na Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Pô, aqui faz calor, 30 graus, a Rússia não pode ser. Então, qual que é a questão certa aqui para nós analisarmos? Então, aqui nós ficamos entre duas questões, a B e a C. Então, qual que é a certa? O climograma nos fez analisar as duas. Só que aqui você vai ter que ter uma sacada de geografia. Está falando aqui, ó, clima monsônicos na Índia. A característica de clima monsônico é de um clima tropical com muita chuva. Pô, muita chuva, beleza. Mas o clima é tropical não, é clima equatorial, que ainda é mais quente. Vai estar ali próximo. Mas enfim, pô, meu, tá menos 10 graus? Pode ser Mumbai na Índia? Não. Isso aqui é característica de um lugar temperado, que faz calor e frio, como nós vimos já nas zonas térmicas do vídeo de semana passada. Então, nós eliminamos a C e a resposta certa aqui é a B, Sydney. Certo? Então, é interessante analisar esse gráfico. E ele é a base para nós entendermos os climas de qualquer região. Isso daí é bem mais fácil do que você descrevendo. Agora, vamos analisar aqui alguns tipos do clima do Brasil. Nós temos equatorial, semiárido, tropical continental, tropical atlântico, tropical de altitude. Nossa, quanto tropical, né? Cansei já. Moro num país tropical. Mas enfim, e subtropical. Mais uma vez tropical aqui para nós. Vamos entender cada um desses climas. Quais são as características, as principais ocorrências e os lugares onde eles se encontram. A começar pelo clima equatorial, que ele é marcado por ser quente e úmido o ano inteiro. Então, ou seja, faz calor e chove muito todo o período. Não tem regiões frias ou secas, como aqui, por exemplo, São Paulo, que é o verão chuvoso e quente, inverno seco e frio. Não, lá é quente o ano inteiro. E qual que é o lugar de maior predominância desse clima? Região norte. Principalmente ali na floresta amazônica. Vamos agora aqui analisar um climograma de uma região equatorial. Como nós podemos ver aqui, ó, esse climograma está diferente daqueles outros que eu mostrei para vocês, mas o importante é você saber interpretar. Onde está a chuva aqui? Pluviosidade. Onde está a temperatura? Identificou? A barrinha azul, geralmente indicando água, porém aqui ele está trolando a gente, ó, tá? A barra de temperatura azul, mas você consegue identificar. Então, ó, chuva o ano inteiro. Você vê aqui, ó, regiões que chovem menos, mas no geral, chuva a dedéu. Temperatura vai de 25 a 26 graus. Mas aqui é importante ressaltar que é a temperatura média. E, por exemplo, a temperatura média num dia é 25 graus. Porém, de dia pode fazer 35, 36 graus, que é o que acontece nessa região, que é lá 37, 36, 35, de dia faz, e à noite fica mais fresco, e lá para o 20, 21, então você faz uma média disso, que vai dar esse número. Então, para fechar aqui, clima equatorial, chuva e calor o ano inteiro. E agora, vamos para o próximo clima, que é o semiárido. Quais são as principais características do semiárido? Calor o ano inteiro e pouca chuva. E qual que é a região de predomínio desse clima? Como eu já disse, Nordeste brasileiro, onde mais se predomina. O que causa essa questão da seca no Nordeste? Tem dois fatores. O primeiro, o desmatamento humano. O segundo, uma região que é um vale, onde não consegue entrar tanta chuva. Porém, por estar numa região tropical, faz calor o ano inteiro. Vamos analisar aqui um climograma dessa região. Aqui é o mesmo modelo do outro. Chuva, você pode ver que é pouco, comparado lá com o equatorial, é quase nada. E calor aqui, ó, você pode ver, a média vai de 30 a 24 graus, ou seja, quer dizer, de 24 a 30 graus. Então, um clima semiárido, é calor o ano inteiro e pouca chuva. E o que caracteriza um período de seca? Tá vendo aqui que nesses meses, que nos últimos 35 anos choveram? Se por um acaso, nesses meses não choverem, não chover a quantidade de água esperada, eles caracterizam como seca. Isso que é o polígono da seca que eles falam. É quando nesse período que é para chover, já chove pouco. No período que era para chover, não chove, fica a questão da seca nessa região. Então, o próximo clima então, que nós vamos analisar é tropical. Só que o tropical, características, quente o ano todo, com inverno seco e
e verão chuvoso. E região de predomínio, regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Aqui o tropical também pode ser conhecido como tropical continental, nesse caso aqui, que nós vamos ver daqui a pouco algumas diferenças. Climograma, para ver, ó, verão, você pode ver aqui o mês 1, 2, 3, que está de forma diferente, mas dá para perceber que vai 1 e 12, ó, chuva, 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 menos chuva, 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 chuva. Essa é a característica. Temperatura, tá desse lado aqui, ó, vai de 20 a 25 graus e assim vai. Característica, calor o ano inteiro. É quente que só a bexiga nesses lugares. E nessa parte que é seca o ano, é comum as pessoas, para conseguirem dormir à noite, para aliviar um pouco o calor, colocarem baldes de água debaixo da cama, para quê? Para evaporando e umidificando. Ou mesmo colocar toalhas molhadas nos travesseiros, para conseguir aguentar essa questão do calor e da falta de água nessa região, porque é muito tenso, principalmente para quem tem problemas respiratórios. Já nós temos um outro tipo de tropical, que é o tropical atlântico, que, diferente do tropical continental, que está dentro do continente, e aí entra um dos fatores climáticos que eu expliquei no vídeo passado, que é a continentalidade, que geralmente regiões no continente tenham menos predomínio de água. Já o tropical atlântico, eles pertencem à costa brasileira. Vamos começar aqui falando na região de predomínio, litoral, que vai lá de norte, do norte até boa parte do litoral sul, aqui até meados do litoral sul. Características, quente e úmido o ano inteiro. Só que vamos analisar aqui o climograma. A chuva vai estar bem distribuída, tal, mas percebam que a diferença daqui para o equatorial é que a chuva, alguns meses tem uma menor intensidade. Já o clima equatorial é chuva elevada o ano inteiro. Aqui tem os meses que chovem mais, os meses que chovem menos, mas está chovendo sempre. Não tem aquela questão num período mais seco. E nós vamos falar de um outro tipo de tropical, que é tropical de altitude. A característica do clima tropical é quente, é ser calor. Só que, então se você está numa região que está no tropical, vai fazer calor. No entanto, ela é mais elevada, ela está uma diferença maior do nível do mar, a tendência é que as temperaturas sejam mais amenas. Onde é que isso vai se encontrar aqui no Brasil? Principalmente aqui umas regiões do sudeste, a zona serrana do Rio, Minas Gerais, o sul de Minas, São Paulo, a região das Agulhas Negras, lá que é a tríplice divisa, inclusive, desses 3 estados, Espírito Santo e tudo mais. É onde mais se encontra esse tipo de clima. Olha o climograma deles aqui, ó. Você pode ver que a temperatura ela dá uma despencada, ó, tá 21 graus como máxima, média, isso é sempre importante ressaltar, e tem alguns meses do ano que vão lá para 14, 12 graus. Tanto que Rio de Janeiro, todo mundo pensa Rio, 40 graus, tananana. Então, qual é a grande marca do Rio? Calor. No entanto, tem algumas cidades das zonas serranas do Rio que faz muito frio. Muito frio mesmo. De dia lá tá calor, beleza, tranquilo, no verão tá calor. Mas na época de inverno, aqui pro meio do ano, de dia faz seus 20, 25 graus e à noite despenca para 10, 11, 12. E é comum as pessoas usarem cobertores. Muita gente quando vai no Rio de Janeiro, vai nas pousadas lá nessas regiões, estranha a questão dos cobertores nas camas. Fala, nossa, mas aqui faz calor, para que cobertor? Quando a noite chega, você entende o porquê desse cobertor. Isso também é muito comum no sul de Minas, que de dia está aquele calor tranquilo, porém quando vem a noite na questão do inverno é aquela friaca de matar. Por quê? É uma região tropical que tradicionalmente se faz calor, porém por estar numa região mais elevada, faz esse frio. E o último clima que nós traremos aqui, que é o subtropical, ou também podemos definir como clima temperado. Características, estações do ano bem definidas. Ah, mas como assim? Verão, calor, inverno, frio. E as estações de transição, que é primavera e outono. Não são todos os lugares que têm essas 4 estações. Isso daí, no nosso imaginário, se torna muito comum, porque nos Estados Unidos e Europa, a maior parte dos Estados Unidos e Europa, o principal clima é temperado. Que tem essas 4 estações do ano, até as músicas clássicas e tudo mais. E nós percebemos muitos filmes essa definição. Só que aqui no Brasil, por exemplo, você vai para o Nordeste ou para o Norte, não tem essa questão de inverno. É calor o ano inteiro. Já nas regiões subtropicais, inverno vai ser frio, verão vai ser quente. De novo, eu trago a questão de Santa Catarina, que tem as cidades que batem em temperaturas mais elevadas
e outras cidades que batem temperaturas menos elevadas. Por quê? Devido a essa questão da zona climática que ela se encontra, que é calor no verão, frio no inverno e as zonas de transições. Onde é que se predomina? São Paulo, aqui no Trópico de Capricórnio, que passa aqui em São Paulo, alguma parte de Minas e tudo mais, e para o sul do país. Então, tanto que aqui eu moro a mais ou menos uns 15 quilômetros dessa linha do Trópico de Capricórnio. Se eu morasse acima, ao norte do Trópico de Capricórnio, eu poderia cantar moro num país tropical. Mas como estou ao sul, não vou nem me arriscar a cantar, porque eu como cantor eu sei, sou um ótimo cozinheiro. E vocês já sabem que eu na cozinha é uma perdição. Mas enfim, climograma aqui dessa região, você pode ver, ó, chove bastante o ano inteiro e a temperatura dá uma despencada, aqui está a média de 20, pum, cai aqui para perto de 10. É comum nessas regiões, por exemplo, fazer zero, temperaturas negativas e alguns lugares até nevam. Aqui no Brasil, inclusive, muita gente se espanta com isso. Então, uma vez visto esses climas, o mouse me trollando de novo, aí, foi. Uma vez vistos esses climas, vamos ver aqui uma questão BTEC, que é, entre os municípios de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, desenvolveu-se o mais importante polo agrícola irrigado do Nordeste, possível devido à presença do rio São Francisco. Essa região faz parte do chamado polígono das secas, aquilo que eu falei, né, no semiárido. E a agricultura só se tornou viável graças ao sistema de irrigação, que você pega partes que tem rios e leva canais de irrigações por onde não tem. Nessas áreas são cultivados legumes, frutas e partes dessa produção de frutas é exportada para a Europa. Assinale a alternativa que correta sobre o Chicão. Bom, características do rio. Isso aqui eu vou dar uma palhinha sobre hidrografia. Rio intermitente é onde ele seca. Então, durante parte dos anos ele está lá, tem a cheia, e a outra ele seca. O rio perene, que ele é o ano inteiro. Então, o São Francisco, ele não é intermitente, ele é perene, ele o ano inteiro está ali correndo. Local de nascente do Chicão, do velho Chico. Isso aí nós temos que saber. A maior parte dele está no Nordeste. Mas ele nasce no Nordeste? Vamos lá. 5 segundos para você me falar se ele nasce no Nordeste ou não. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se você acha que ele, por maior parte dele estar no Nordeste, e ele nasce no Nordeste, você errou. Porque a nascente do Chicão é Minas Gerais. Então aqui de cara nós já podemos tirar 3 alternativas, que é a C e a D, sobrando a B e a E. Ele atravessa a região de clima tropical. Beleza, atravessa, mas Bahia não bate. Nós ficamos aqui com semiárido. Aqui já a gente não vai conseguir. Mesma coisa, semiárido, Minas Gerais, a gente não conseguiu eliminar nenhuma. Agora, esses estados que ele percorre, como que a gente vai conseguir distinguir? Ele nasce de Minas e vai pelos estados do Nordeste. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Beleza, estados nordestinos. Vamos ver aqui a B. Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará e Roraima. O que está de estranho aqui? Se você analisar o mapa do Brasil, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, tem uma sequência. Está ali, ó, uma reta. E aqui, Minas Gerais, Mato Grosso, você vai ali para o outro canto, volta para o Pernambuco, vai para o Ceará e de lá vai para... Não, isso daqui nós conseguimos eliminar por isso. Você tem que analisar o mapa. Por mais que você não saiba os lugares que ele passa exatamente, use essa dedução lógica. Pô, aqui tem estados do norte, do centro-oeste, muito distintos uns dos outros. Então, aí, sendo a resposta correta. Peraí, antes de falar decimais, aqui pula. Aí, vamos falar aqui. E aqui, gente, eu queria trazer uma questão que nós falamos no vídeo passado sobre fatores climáticos, que eu trouxe aqui também. Então, também questão típica da IPEC, daqui inclusive eu peguei da IPEC 2012. Devido ao seu posicionamento no globo terrestre, Mata Atlântica brasileira tem um bioma típicas de áreas tropicais. Analise a imagem do planeta Terra. Tá, ó, dia polar, noite polar. Aqui está escuro, está de dia, círculo polarártico e tudo mais. Áreas de recebimento dos raios solares, períodos de solstício do verão e o oposto acontecendo no inverno. Está aqui, ó, zonas climáticas. Daí nós vamos ter que analisar
considerando as estações do ano, o momento representado pela imagem na Mata Atlântica Brasileira é... Então, a Mata Atlântica Brasileira, ela vai estar aqui, ó. Mata Atlântica estaria aqui, ó. Aqui a África estaria aqui. Então, o que nós vamos analisar aqui? É primavera, inverno. Peraí, vamos voltar aqui. Noite polar. Então, se o hemisfério está sul. Vamos voltar aqui para um pouco. Ó, se a noite polar está aqui na região sul, isso indica que aqui está o inverno e aqui está o verão. Como eu disse, no polo, nas regiões polares, tem no inverno as noites são maiores, bem maiores, e no verão, o contrário, as noites são bem curtas. Então, ó, a noite polar está no sul. Então, o sul ele vai estar no inverno ou nas regiões de transição. Mas você pode perceber aqui, ó, que o sul está todo coberto e o norte está todo aberto com a questão do sol. Então aqui tem a noite, aqui o sol. Então, ou está no inverno, ou está no verão. Então, no hemisfério sul, vai ser o quê? Inverno. Então nós podemos tirar primavera, verão, outono. Sobrando a B e a C. Já no hemisfério, se no sul vai ser inverno, nós temos a B e a C. No norte, vai ter como ser inverno também? Sim ou não? Se no sul está inverno, no norte vai ser verão. Então qual é a questão correta? A C. Então é moleza esse tipo de questão, né? Basta você saber as informações, saber interpretar o resultado, e por mais que faltam algumas fagulhas assim no seu conhecimento, você pode ir usando a lógica ali no momento para você conseguir resolver. Mas o importante é você não entrar de mente vazia ali, você tem que ter uma informação mínima. Mas, ao se falar de clima, fica a questão, qual que é a relação entre clima e vegetação? E quais são os principais tipos de vegetações encontrados no Brasil? Tema esse que nós veremos no próximo vídeo assim sobre geografia, no qual eu trarei a continuação. No entanto, aqui eu quero informar uma organização que eu pus aqui para o canal. Eu vou postar uma semana vídeo de história e outra semana de geografia. E toda sexta-feira na questão de videoaula. Então, sexta-feira que vem, eu vou postar o terceiro vídeo sobre Guerra Fria e na outra sexta-feira a questão da vegetação no Brasil. Então fica assim. E para fechar esse vídeo eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, na estrutura, na força, no apoio que ela dá para o canal. Muito obrigado, amor, aquele beijo. Também eu quero agradecer ao Vinícius que está fazendo a edição desse vídeo. O trabalho dele está bem bacana, estou gostando do resultado. E se você está curtindo o trampo dele, deixa aqui nos comentários também. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima, para o próximo clima, que é o semiárido. Opa, me trollou. 1, 2, 3. E agora, vamos para o próximo clima, que é o semiárido. Vamos, tio? Aí, foi. Isso tudo para não aparecer na câmera. Vocês viram uma toalha azul passando aí? Opa! A dança da cordinha.